Fala, turma, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai abrir essa discussão com aquela energia boa de uma aula de história e sociologia, totalmente prontos para desconstruir tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre o 1º de Maio. O nosso objetivo aqui não é só ficar olhando para o passado, não. É entender exatamente como as raízes de um movimento tão histórico continuam moldando de forma superativa as discussões de hoje sobre o nosso tempo, a nossa saúde e a nossa rotina. Então já podem ir abrindo os cadernos mentais aí, porque a nossa aula vai começar. E a nossa ementa para essa lição de hoje é bem direta, dividida em 4 pontos. Primeiro, as origens do 1º de Maio. Em seguida, trabalhador versus trabalho. Depois, a luta no século XXI. E, para fechar, o futuro das jornadas. Bora começar pelo nosso módulo 1, as origens do 1º de Maio. Quando a gente observa a evolução desses marcos históricos, a verdadeira fundação dessa data fica muito clara. Tudo começa lá nos Estados Unidos, em 1886, com a greve geral em Chicago, que acabou resultando na revolta de Haymarket. Pessoal, trabalhadores foram mortos, feridos e presos por conta de uma repressão policial brutal enquanto simplesmente lutavam por uma jornada de 8 horas. Isso ilustra perfeitamente como um evento trágico e superlocalizado acendeu uma faísca no mundo todo. Logo depois, em 1889, a Segunda Internacional instituiu a data como um marco de mobilização. E já no ano seguinte, em 1890, rolou a primeira celebração global. Aqui no Brasil, as coisas começaram a engatinhar em 1891, mas o feriado só virou oficial mesmo em 1924. E olha que fascinante esse slogan histórico do movimento operário. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Vamos analisar isso aqui rapidinho. Não era um conceito mega abstrato, tá? A luta central era pura e simplesmente matemática. Era sobre recuperar o tempo para viver. Uma divisão exata do dia em 3 partes iguais, reivindicando que a existência humana precisa, sim, de uma parcela igualitária dedicada ao repouso e ao lazer. É um eco de mais de 100 anos que a gente escuta muito bem hoje, né? Entrando agora no módulo 2, trabalhador versus trabalho, e a tal da mudança semântica. Turma, prestem muita atenção nisso aqui porque é genial do ponto de vista sociológico. Aconteceu uma mudança semântica, uma verdadeira jogada de linguagem que foi orquestrada no Brasil durante a Era Vargas. De um lado, a gente tinha o Dia do Trabalhador, que é o termo original, super focado na identidade política coletiva, nas pessoas, na mobilização mesmo. Do outro lado, veio a ressignificação para o Dia do Trabalho. E olha, mudar esse nome não foi nada neutro. Ao tirar os holofotes do sujeito do trabalhador de carne e osso, e colocar no ato abstrato que é o trabalho, rolou uma tentativa claríssima de despolitizar a data. O objetivo histórico, conter as mobilizações operárias, esvaziar a força coletiva e dar aquela segurada na capacidade de organização da galera. E o grande pulo do gato é que essa era de pacificação linguística também usou o feriado de um jeito totalmente novo. Em vez de ser um dia de protesto da base, da rua, virou uma plataforma de cima para baixo. O governo usava a data de palanque para anunciar medidas gigantescas, como a valorização do salário mínimo e a própria criação da CLT. Ou seja, o dia servia tanto para conceder direitos importantíssimos quanto para tentar domar aquele tom de cobrança das massas. Avançando para o nosso módulo 3, a luta no século XXI e o que a gente está vivendo agora. A grande pergunta para a nossa turma refletir agora é a seguinte: quais são as demandas de hoje? Se lá no passado a grande pauta universal era fechar a jornada em 8 horas diárias, como é que essa mesmíssima sede por tempo livre se manifesta agora no nosso século? Fazer essa ponte é o que conecta a nossa aula com o mundo real. E a resposta está bem aqui, o caloroso debate sobre o fim da escala 6x1. Para deixar todo mundo na mesma página, a escala 6x1 é aquele modelo que exige 6 dias consecutivos de batente para apenas um único dia de descanso na semana. É um formato super comum, mas que está no olho do furacão justamente por comprometer a qualidade de vida da pessoa, apertando ao máximo o tempo de descanso, lazer e da própria convivência com a família e amigos. Quando a gente olha para isso, não tem como não traçar um paralelo direto com a galera de 1886. O debate central sobre quem controla o seu tempo continua absolutamente idêntico. A matemática do tempo livre continua sendo nosso grande campo de batalha. E os dados mostram que a urgência é real. Órgãos internacionais apontam que os trabalhadores brasileiros encaram jornadas incrivelmente extensas, ganhando até de países que já têm fama histórica de trabalharem demais. E a conta chega, viu? Esse cenário se liga diretamente com aquele aumento absurdo de afastamentos por exaustão total, o famoso burnout, além de impactos pesadíssimos na saúde mental. O cansaço não é mais só aquela dorzinha nas costas, a gente está falando de uma verdadeira crise de saúde pública. Chegamos então ao nosso módulo final.
o futuro das jornadas e as alternativas que estão rolando por aí. Gente, a história adora se repetir quando o assunto é argumento contra a mudança. Desde quando inventaram de limitar a jornada lá no século XIX, até a criação do salário mínimo e do 13º, os críticos sempre vieram com o mesmo discurso. Os direitos vão arruinar a economia e destruir a produtividade. Só que a realidade histórica mostra exatamente, literalmente, o oposto. A economia não só sobrevive, como ela se adapta e cresce. A produtividade aumenta e as inovações coexistem de boa com esses avanços. Embora, vale lembrar, a concentração de riqueza também continue, mas aquele velho medo do colapso econômico se provou na prática totalmente infundado, repetidas vezes. E aí, quando a gente compara a atual discussão brasileira com o que está acontecendo lá fora, a gente vê testes muito interessantes. De um lado da balança, a nossa escala 6x1, que traz autoexaustão e uma rotatividade gigante de funcionários nas empresas. Do outro lado, lá fora, o modelo da semana de 4 dias de trabalho. E os resultados? Frequentemente mostram aumento de produtividade e uma queda na rotatividade. Reduzir as horas, como a gente tem visto em vários testes pelo mundo, acaba trazendo benefícios reais tanto para a saúde de quem trabalha, quanto para o próprio ecossistema das empresas. Para a gente ir amarrando a nossa análise de hoje, a lição principal que precisa ficar anotada nos cadernos de vocês é a seguinte: o 1º de maio nunca foi só um feriado para emendar no calendário ou uma festinha. É um lembrete de mobilização contínua. Acima de tudo, ele reafirma um princípio que não deveria ser negociável, que é o direito humano a uma existência que não se limite apenas ao ato de trabalhar. É sobre ter as condições mínimas e dignas para simplesmente viver, além da catraca da empresa. E é com esse pensamento provocativo que a gente encerra a nossa aula. Conforme a nossa economia e a tecnologia dão seus próximos saltos, o que será que a próxima geração vai definir como o equilíbrio perfeito entre ganhar a vida e de fato viver? A luta pelas 8 horas de 1886 já é página virada. O debate da escala 6x1 é o nosso agora. Resta a gente acompanhar de perto como a história vai moldar o futuro das nossas horas. Um abraço gigante para todo mundo, valeu pela companhia e até a nossa próxima análise. Fala!